Olá, eu sou o Gaspar Yamasaki, sou engenheiro agrônomo e eu tô aqui hoje no canal da Biomix para mostrar para vocês os principais cuidados que você precisa tomar durante uma troca de vasos para você ter uma troca de vasos feita com sucesso. Trocar de vasos é uma das etapas mais importantes do cuidado de plantas, porque uma vez que você troca, a planta vai conviver com aquela situação durante um bom tempo, durante talvez boa parte da vida dessa planta. E por isso é tão importante que você conheça os principais segredos para que você faça uma troca de vasos com sucesso. E trocar de vasos não é nenhum bicho de 7 cabeças não, viu? E conhecendo os principais segredos, você vai conseguir fazer a troca de vasos do seu jeito e mesmo assim conseguir ter sucesso com essa troca. A primeira coisa é a gente saber o momento certo da gente fazer essa troca de vasos. Um dos maiores sinais de que a planta está precisando de uma troca de vasos é você olhar aqui por baixo do vaso e ver, conseguir enxergar as raízes aqui. Principalmente você vê raízes saindo aqui para fora do vaso. Isso é um grande indicativo de que o vaso está bem apertado. Uma outra coisa é você dar uma apertadinha aqui no caso de um vaso de plástico e você sentir que o vaso está bem estufado mesmo, está bem durinho e cheio de raízes. E quando está bastante cheio de raízes mesmo, que nem é o caso desse lírio da paz, olha, aqui em cima da terra você consegue ver as raízes também. Tem muito mais raiz do que terra aqui, do que substrato. Vocês conseguem ver aqui, né? Ou mesmo um outro indicativo é quando a planta está muito travada há muito tempo, mesmo você regando certinho, você adubando certinho, a planta não se desenvolve, que nem é o caso desse lírio da paz, né? E uma outra coisa que você pode fazer é dar uma puxada na planta do vaso. Isso é claro, quando é possível, né? Mas no caso desse lírio da paz aqui, é perfeitamente possível. Você dá uma puxadinha aqui do vaso e você vê aqui, olha, só tem raízes, então esse é um indicativo óbvio, sim, bem claro, de que essa planta está precisando de uma nova casa, não é não? Mas quando a planta está assim, ela precisa de uma casa maior, tá? Não é para ficar cortando as raízes não, tá? Mas existem outros motivos para você fazer uma troca de vasos. Às vezes o vaso não está apertado, mas você quer trocar o substrato que ou já está velho, ou então é um substrato que não é tão bom assim, então você quer substituir parte daquele substrato. Essa é uma boa troca de vasos ainda assim. Ou então você simplesmente quer mudar o seu vaso para um vaso que seja mais bonito. Ah, não gostei muito desse vaso aqui, eu quero colocar em um vaso novo aí que eu comprei que tem uma beleza maior. Tudo bem, tranquilo também. Ok, agora a gente já sabe qual que é o momento certo da gente trocar de vasos. Agora, qual vaso escolher? Vamos entender um pouquinho melhor isso. Na escolha do vaso, você pode escolher o vaso que mais te agradar. Pode ser o vaso plástico, pode ser um vaso de barro. Só sabendo que o vaso de barro evapora a água mais rápido, então você precisa regar com mais frequência. Ou então você pode escolher aí o modelo que for de vaso aí que você prefira. O importante, o essencial mesmo na troca de vasos é você observar se o vaso tem furos de drenagem, esses furos aqui na base. Todos os vasos que você for usar precisam ter esses furos aqui, porque senão, para que servem esses furos aqui? É porque se você planta num vaso sem furos, chega um momento que você não sabe simplesmente se está inundado aqui, cheio de água ou não. E o excesso de águas que a gente pode acabar colocando em alguma rega, pode acontecer, não tem jeito, né? Ele simplesmente não vai ter para onde ir, ele não vai conseguir sair por cima, ele não vai conseguir sair por baixo e vai ficar parado lá nas raízes, podendo causar podridões de raízes. Então, sempre que possível, escolhe aquele vaso com furos e quanto mais furos, melhor, tá? E se ele não tiver furos, procura fazer furos. É sempre muito mais recomendável. Se é possível plantar um vaso sem furos? Sim, é possível. Mas se é recomendável? Nem tanto. Aí, esse vídeo merece um joinha, né? E também aproveita e se inscreve aqui no canal da Biomix. Agora é um outro ponto importante. Para a gente escolher uma casa nova aí para nossa planta, vamos escolher um vaso que seja um pouco maior do que o atual. Por exemplo, olha, esse lírio da paz está num vaso relativamente pequeno, né? Aí a gente coloca aqui num vaso que seja um pouco maior, talvez num limite aqui, olha, até um tamanho desse aqui de vaso, por exemplo, ainda dá, olha.
sobra aí um dedo de cada lado, 2 dedos mais ou menos, ainda dá, mas está no limite. No caso aqui hoje, eu acho que eu vou plantar nesse vaso aqui mesmo, que é só um pouco maior. Porque o que acontece? Se você planta coloca uma planta em um vaso que é muito maior do que o que ele está hoje, por exemplo, esse antúrio aqui está num vaso bem pequenininho, e a gente coloca aqui nesse vaso aqui muito maior do que ele, a tendência é que essa planta fique perdida aqui no meio. E por mais que não pareça que isso vai acontecer, é muito comum que essa planta fique perdida aqui e fique travada, ela não cresça direito, e ainda essa terra pode ficar encharcada por tempo demais, o que não faz bem para a planta, viu? Agora chegou uma hora muito importante, escolher a terra certa para você colocar aqui dentro do seu vaso. O que é importante observar? Independente do tipo de planta que você estiver plantando, é sempre importante você observar no seu substrato se ele é minimamente soltinho, porque ele não pode ser um substrato todo compactado. A terra precisa ser meio solta assim, leve. Ele precisa ser solto e continuar solto depois do replantio, né? Porque aí as raízes vão conseguir se desenvolver melhor dentro dos vasos e vão conseguir respirar melhor, porque a planta também precisa de oxigênio nas raízes. E também que é fato que as raízes se desenvolvem melhor, conseguem crescer melhor em terras mais macias, assim, mais aeradas, né? Esse é um dos grandes problemas de você usar terra argilosa demais lá do chão, porque essa terra argilosa muitas vezes endurece aqui no vaso e fica um tijolo mesmo. E aí nesse tijolo as raízes têm muita dificuldade para poder crescer lá dentro. Também tem um outro problema, que essas terras argilosas podem segurar água demais, ficam muito pesadas mesmo, o vaso inclusive, e você também consegue ver que as raízes não têm ar entrando lá para poder respirar, e isso prejudica bastante aí o crescimento, o desenvolvimento bom da raiz. Aliás, a terra do seu vaso já endureceu alguma vez lá e virou um tijolão? Comenta aqui embaixo. Outra coisa é que, a não ser que sua planta seja aquática, é sempre interessante que a água possa escorrer aqui pela terra do seu vaso com bastante facilidade. E isso é a capacidade de drenagem desse vaso. O que acontece é que alguns substratos que são muito fininhos, eles podem não ter essa aeração, essa drenagem toda, e a água pode ficar empoçada lá com mais facilidade. E é por isso que é bem normal, assim, você ver o substrato e ver que ele é um pouco mais granulado, ele não é tão fino assim, e ele tem uns pedaços aqui, é um pouquinho pedaçudo até, mas isso daqui é para favorecer a drenagem mesmo, isso indica a boa qualidade dele. E é claro que a Biomix tem substratos maravilhosos também, inclusive esse daqui é o substrato de flores e folhagens, essa daqui é uma embalagem menor, e esse daqui é uma embalagem maior aqui do substrato, depende da quantidade de vasos que você tem em casa, né? É claro que o nome flores e folhagens já se explica, né? Você pode usar aí em floreiras, pode usar em vasos aí tranquilamente, mas também você pode usar para plantar suas hortaliças também. É tudo que está em vaso, basicamente, tá? Se você um dia pegar o substrato na sua mão e sentir mesmo como que ele é, esse substrato aqui da Biomix, você vai ver que ele tem todas essas características que eu falei. Ele é soltinho, ele não é super farelento, que seria um problema, e tem todas as características. Olha, você aperta, ele não se compacta, então ele é muito bom mesmo. E é claro, você também tem a opção de usar uma boa terra vegetal. A Biomix também produz essa terra vegetal aqui também. Mas vamos agora entender o replantio em si, né? Agora, qual que é a primeira etapa? Olha, aqui no fundo do vaso, você pode ou não usar uma camada de drenagem, sabe? Aquela coisa de colocar brita ou colocar argila expandida aqui no fundo e uma manta. É uma opção também. Ou você pode não colocar nada. Isso é uma questão de opção, tá? Em termos de drenagem, o importante é você usar o substrato adequado mesmo e vasos com furo de drenagem. Agora, se você está com medo do substrato começar a cair aqui pelos furos de drenagem, quando ele está sequinho, no começo pode acontecer um pouquinho mesmo, mas depois para, tá? Você pode também ou usar uma telinha aqui de baixo, um pedaço aqui de tela cobrindo esses furos, ou então você pode usar um pedaço de papel toalha. Esse daqui é um papel toalha que cortamos aqui, olha.
redondinho para encaixar aqui no fundo do vaso. Aí você vem, coloca aqui e a terra já não vai cair aqui mais. E quando esse papel se desfizer, que uma hora ele vai se desfazer, né? Essa terra já vai estar bem firminha e não vai cair mais, tá? Agora, vale você retirar essa planta aqui do vaso. Então, como eu mostrei para vocês já, né, você dá uma leve apertadinha aqui nas beiradas e aí você facilita. Opa, até soltou fácil demais que eu já tinha soltado uma vez. Aí você puxa com certo cuidado aqui. Às vezes fica meio agarrado mesmo, mas você puxa com o máximo de cuidado possível. E aí, o interessante é você desfazer um pouquinho dessas raízes aqui da base, né, que estão enoveladas. Elas estão todas enroladinhas aqui. E você só desembola elas para que elas possam... para que o crescimento possa ficar solto, tá? E aí você pode tirar aqui uma parte do substrato antigo. Vocês veem aqui que não tem tanto substrato assim, porque o vaso estava bem cheio de raízes, né? Mas você pode aqui e tirar uma parte do substrato. Só que um dos grandes segredos aqui é que você deve tirar no máximo aí 1/3 ou até no máximo metade do substrato original. Só que nunca retira tudo, porque se você retirar tudo, você vai quebrar todas as raízes da planta, e essas raízes daqui são responsáveis por absorver boa parte da água das regas. E se você fizer isso, a sua planta vai sofrer muito para recuperar dessa troca de vasos e vai demorar bastante para voltar a crescer. E aí aqui, olha, se você colocar direto, você vai ver que a planta ficaria baixa demais. Então, para que ela não fique baixa demais, a gente tem que preencher aqui com uma cama, fazer uma cama aqui para esse substrato. Então, o que a gente faz? A gente pega aqui e coloca um pouco de substrato para tentar acertar meio que a altura que a planta deveria ficar. Olha, aqui é o suficiente já, olha. Aí ela fica mais ou menos um pouquinho abaixo aqui da linha do topo aqui. E aí você vai colocar aqui nas laterais e completando nas laterais com o substrato aos poucos. E pode ir colocando o dedo aqui de leve. Isso tudo para garantir que não vai ficar com bolsão de ar. Porque se ficar com espaços vazios aqui, quando você regar, vai ficar com furo aqui. Mas também não é para você apertar super forte não, viu? Porque se você apertar forte demais, você vai compactar o substrato, que não é a intenção. Pronto, agora vocês viram que o vaso já está aqui prontinho. E parece que é pouco, mas não, você aumentou bastante o espaço para as raízes aqui dessa planta poderem crescer. E aí, com mais espaço para as raízes, a planta vai desenvolver mais aqui, ela tem mais potencial de crescimento, né? E aí agora é o momento que você pode adubar a sua planta. Hoje eu vou usar um bocashi, que é o Biocache aqui da Biomix, que é um adubo biológico que é muito bom mesmo e vai muito bem, inclusive aí para orquídeas e hortaliças, mas ele vai muito bem aqui para o meu lírio da paz, então vamos colocar ele. Você tem duas opções, ou você poderia ter misturado aqui no substrato que você usou para plantar, ou então você pode colocar por cima. Eu particularmente gosto de colocar por cima. E aí você lê aqui atrás da embalagem, ele tem aqui as dosagens recomendadas. Aqui no caso desse vaso aqui, é uma colher de sopa. Então eu vou colocar aqui, olha, sem encostar no caule, tá? Você coloca aqui na superfície do vaso. E aí, em seguida, a gente vai regar essa planta e vai deixar tudo prontinho para que essa planta possa crescer bem e saudável. E se você quiser cobrir a terra do vaso com uma casca de pinos, aqui nesse caso, como um vaso pequeno, você colocaria uma casca de pinos pequenininha, assim, mais fina. Você também pode fazer isso, e essa casca de pinos vai servir tanto para segurar um pouco mais da umidade na terra e facilitar um pouquinho as suas regas no dia a dia, quanto também
para evitar que plantas daninhas aí que possam querer crescer aqui, porque voou alguma semente por aí, cresçam com facilidade, tá? Mas quanto a vir planta daninha no substrato, pode ter certeza que não vem, porque esses substratos bons não podem vir com planta daninha, tá? Agora, tem aí umas terras vegetais que vou te dizer, viu? Agora pronto, você viu como é fácil trocar a casa da sua planta? Então, faz a sua troca aí sempre que necessário, tá? Então, eu te vejo num próximo vídeo. Tchau, tchau!